Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como faz esse lindo pano de prato com decoração para Páscoa. Vou focar principalmente na montagem da cesta e como fazer essa alça em tecido. Então, para fazer esse pano, nós vamos estar utilizando 6 tecidos de cores diferentes. Começando aqui pelo barrado de baixo, eu optei em colocar um verde aqui imitando a grama, que a cesta está em cima da grama. Aqui eu peguei uma faixa, tirando sempre 1 centímetro a mais da largura do pano, para poder fazer o acabamento. Então, a faixa de largura ela está dando 9 centímetros. E mais uma outra faixa com a metade da largura dessa, que é 4,5, para nós estar colocando um acabamento aqui na parte de cima do pano. Então, para pôr essas duas faixas, nós vamos virar ela, ó. Vai ficar o avesso do pano com o direito da faixa. Vamos passar a costurinha fixando. Aqui nós já vamos dobrar a parte do acabamento, ó. Que quando você costura já deixa acabadinho. Depois de costurado, você vai virar e a faixa vai ficar aqui certinho. Então, já vamos deixar as duas fixas. E aqui nós vamos fazer o acabamento com o ponto do pet aplique. Colocado as duas faixas, eu fiz o acabamento com o ponto do pet aplique. Olha só como ele fica bonito. Agora, como que vamos fazer a cesta? Então, a cesta, você vai pegar um tecido, vai recortar ela num formato que você queira. Essa eu fiz ela desse formato, mas você pode estar fazendo ela arredondada também, tá? Então, esse tecido eu cortei, já deixei dobradinho aqui, passadinho, para fazer o acabamento, ó. Ele mede... Aqui ele tá medido 11. Daí, aqui na largura em cima, 27 e embaixo 7, tá? Para fazer o fundinho ali da cesta. Para fazer a alça da cesta, eu quero fazer com esse mesmo tecido. Então, agora nós vamos centralizar o saco para nós centralizar a cesta, para daí nós ver a alça dela, senão vai ficar torta. Centralizando o saco ali, nós vamos centralizar a cesta e já deixar o meinho marcadinho aqui, ó. Isso, marcando aqui. Agora, eu quero deixar essa cesta sobreposto aqui nesse verde, que é para imitar a grama. Aqui eu vou deixar marcadinho. Aqui, a cesta eu fiz do mesmo tecido. E olha só como ela vai ficar linda. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo. Esse tecido eu utilizei a estampa dele para fazer a alça da cesta, que ele ficou muito bonito, essa estampa ficou muito legal. Então, eu peguei o tecido comprido e fui fazendo as preguinhas para ele fazer esse formato mais arredondado aqui da alça. Eu vou mostrar para vocês em um outro tecido, no tecido liso, para vocês conseguirem entender. Então, eu peguei uma faixa de tecido com 5,5 centímetros de largura. E daí, eu fui marcando esse tecido. Você pode pegar o tecido lá e você ir marcando de 5 em 5 centímetros, ó. Marcou 5 centímetros, daí desses 5, você marca 1,5 centímetro, depois mais 5, daí mais 1,5, para ele ir formando essas marquinhas aqui, ó. Daí, como que você vai costurar? Nessa marquinha que você deixou duas aqui, você vai juntar as duas fazendo uma preguinha e você vai passar a costura aqui, como se você fosse fazer uma pence, que daí você vem costurando aqui, mas você termina ela aqui, que ela vai ficar nesse formatinho aqui, ó. Então, você vai diminuindo um lado do tecido e o outro não, que daí ela vai dando esse formato arredondado. Então, sempre que você for cortar a faixa do tecido, você corta 1 centímetro mais largo daquilo que você quer, que você vai precisar meio centímetro para dobrar aqui para fazer o acabamento desse lado,
e meio centímetro para fazer o acabamento desse outro lado aqui. Se você for utilizar um tecido, pega uma estampa que não tem um formato bem definido, ou um tecido liso, que se for uma estampa com flores, não fica legal, porque daí você vai desemendar aqui as estampas e não vai ficar bom. Esse meu tecido aqui, ele ficou bem legal mesmo, ele sendo com estampas, porque ele tem um desenho que ele já vem, ó. Já vem certinho aqui, então ele ficou legal, utilizei a mesma estampa. Mas se for uma outra estampa, não vai ficar legal. Então, você utiliza um tecido liso ou uma estampa não definida, assim, que não seja uma estampa, senão vai ficar aparecendo a hora que você fizer essas costurinhas aqui, ó. Daí ela vai pegar uma parte da estampa e não vai ficar legal. Para fazer essa alça, eu já fiz todas as costurinhas. Essa eu fui fazendo entre meio as estampas aqui, que deu bem certinho. Já passei o ferro bem nelas, inclusive já marquei aqui aonde vai ser a costurinha de acabamento aqui, tá? Então, como que nós vamos fixar ela? Vamos centralizar certinho aqui junto com a cesta já está centralizada no nosso pano. Então, nós vamos organizar a alça aqui, alfinetar bem ela, que eu vou cortar o excesso do que tá sobrando, e daí nós vamos para a máquina, nós vamos sobrepor a cesta na alça, tá? Então, vamos fazer esse acabamento, que aqui o acabamento case bem certinho. A cesta, onde termina a cesta, já inicia a alça aqui. E daí nós vamos decorar essa cesta com o coelhinho e os ovinhos. Então, esses coelhinhos eu peguei desse risco aqui, desse molde, só que eu não quero ele inteiro, eu quero mais a cabecinha dele, né? O corpinho vai ficar como se ele tivesse atrás da grama aqui. Então, eu já vou organizando aqui para ver o coelhinho. Primeiro eu vou fazer a costura da alça e depois eu já vou colar o coelhinho, mas eu vou dar uma montada aqui para ver como que vai estar finalizando a nossa alça aqui. Vou estar colocando um ovo grande aqui, eu vou sobrepor a cesta no ovo. Então, o ovo vai ficar dentro da cesta e mais 2 ovinhos aqui na lateralzinha também dentro da cesta. Então, a cesta vai sobrepondo os ovos, tá? Daí, nos ovos, no coelhinho, nós vamos passar bem a cola e passar o bordadinho do patchwork. Então, agora eu vou alfinetar bem a alça e passar a costurinha nela. Passei a costura, então, em toda a volta da alça da cesta. Passei uma costura no ponto reto, tá? Fixei bem dos dois lados. Aqui ainda não, que aqui é onde nós vamos pôr os ovos dentro da cesta. Agora, eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para fixar o coelhinho. Então, o coelhinho, você coloca ele na posição que ele vai ficar bonitinho. Daí, você vira ele sobre o verde. Deixa um pedacinho ali para você passar a costura, alfineta e passa uma costurinha como eu passei nesse aqui, ó. Com ele nesse sentido aqui, que de você passando a costurinha, você vai levantar ele e essa parte dele aqui já vai ficar acabadinha. Você também pode sobrepor o verde nele também, só que daí você tem que fazer antes de fazer o acabamento no verde. Daí aqui, ó, você só vai cortar esse cantinho aqui para não ficar aparecendo na hora que você passar o pet aplique. Daí, esse coelho você vai passar cola em todo ele, fixar bem e passar o ponto do pet aplique. Esse eu recortei no tecido bege, eu vou estar passando o pet aplique num fio marrom mais clarinho, assim, um café com leite, nos 2 coelhinhos. Daí, já vou estar passando cola nos ovos, passando o ponto do pet aplique nos ovos, cada fio com a cor de cada tecido do ovo para fazer o acabamento. Aqui você pode sobrepor um pouco a alça aqui, que vai ficar bem bonito. Você vai organizando ali como você vê que fica legal.
Se você achar que vai caber, que pode pôr mais ovinhos, pode colocar mais ovinhos também, que vai ficar muito bonito. Então, vou estar passando a cola, passando o ponto do Pet Aplique e já volto para mostrar o resultado final. Olha aqui o nosso pano de prato. Então, eu já passei o ponto do patchwork em toda a volta. Nesses ovinhos eu utilizei a mesma cor do coelhinho, porque o tecido deles permitiu, tanto esse quanto esse. Aqui eu coloquei do fio laranja, da cor do ovo, e daí eu coloquei lacinhos de cetim. Se você não sabe fazer esse lacinho, deixa nos comentários que eu faço um vídeo mostrando para vocês como faz. Aqui em cima da cesta eu fiz um laço em tecido com o meinho de cetim, com o mesmo tecido aqui de baixo. Esse laço eu mostrei o passo a passo no vídeo anterior, mas se você tiver dúvida pode deixar nos comentários que eu esclareço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até mais!